Aleluia. E eu quero ser breve, irmãos. Vou deixar apenas uma palavra, não precisa abrir, em Jeremias 1, capítulo 12, que diz assim: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Aleluia. E nesse Dia das Mães, eu gostaria de contar o meu testemunho como mãe. Amém. Eu sei que cada um aqui dos irmãos tem uma promessa de Deus. Umas podem já ter se cumprido, outras ainda vai se cumprir. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que quando Deus ele fala algo ao teu respeito, quando ele diz, quando ele faz uma promessa a você, ele cumpre. Aleluia. Irmãos, eu tinha um sonho de ser mãe. Desde quando eu me casei com meu esposo, nós tínhamos esse sonho de sermos pais. E Deus já havia falado, feito a promessa que Ele nos daria um presente, nos daria um filho. E desde quando eu recebi essa promessa, irmãos, esse sonho começou a ser gerado. Eu sei como na vida dos irmãos, quando você recebe uma promessa, você já começa a projetar e você já começa a sonhar. Só que eu não sabia, irmãos, que eu ia ter que passar por um processo até alcançar aquela promessa. E aí, irmãos, quando eu tive uma primeira gestação, eu sofri um aborto. E na segunda gestação, irmãos, eu não sabia que eu estava grávida, E aí eu comecei a sentir muitas dores e fui para o hospital. E quando eu cheguei ali naquele hospital sentindo muitas dores, os médicos já começaram ali, Deus preparou tudo. E aí eles fizeram uma ultrassom e constataram que eu estava com uma gravidez na trompa. E aquele feto, ele não estava no útero, ele estava na trompa. E aí, irmãos, aquele feto ele já estava começando a crescer. E ele já estava querendo estourar, E ali eu estava correndo um sério risco de vida. E aí eu virei e a médica falou assim: olha, deixa eu te falar uma coisa, você está com essa gravidez de risco, ela não está no seu útero, ela está na trompa. E aí nós vamos ter que tirar essa criança. Imediatamente eles chamaram meu esposo e tudo, já vieram relatar aquilo. E eu falei assim: Senhor, eu não vou tirar essa criança, porque eu não vou acabar com o meu sonho, não vou jamais tirar uma vida. E ali eu falei assim: Senhor, será que dessa vez eu vou morrer? E aí o Senhor ficou em silêncio, irmãos. Mas quando Ele fica em silêncio é porque Ele está trabalhando em nosso favor. Às vezes não ouvimos a voz ali de Deus imediato, mas pelo céu nós sabemos que Ele está trabalhando. Aleluia. E aí, irmãos, aí uma médica falou assim: você vai para casa, amanhã você volta que nós vamos fazer o procedimento, vamos ver como que nós vamos proceder. E aí, irmãos, eu fui para casa do Senhor, não fui para casa, eu fui para casa do Senhor. Comuniquei as minhas pastoras e naquele dia nós começamos a orar. E aí elas ministraram sobre o meu ventre para que o Senhor viesse dar um milagre, irmãos. E aí quando eu cheguei no outro dia, minha sogra está ali, testemunha do Senhor. Quando chegou ali, irmãos, naquele hospital, algo sobrenatural havia acontecido, que aquele feto que estava na trompa, ela havia ido para o útero. Glória a Deus. Nós não sabemos como aquilo aconteceu, mas sabemos que foi a mão do Senhor. Aleluia. Mas deixa eu te falar uma coisa, nem sempre é assim. Nós temos que estar preparados para o não do Senhor. O Senhor, Ele me deu um grande livramento, porque eu já tinha uma certa dificuldade em segurar o feto. Imagina, irmãos, sem uma trompa, como que ia fazer? Ia ficar mais difícil de engravidar. Mas aí, irmãos, o que aconteceu? Nessa gestação eu comecei a sangrar muito, mesmo Deus ter operado aquele milagre. Não era para aquela criança nascer, não era da vontade do Senhor. E eu comecei a sangrar. E aí a médica falou assim: olha, você está perdendo essa criança. E aí, irmãos, eu vinha perder essa criança. E aí eu falei assim: Senhor, mas a tua promessa, Pai, como assim, Senhor? Eu queria tanto que o Senhor me desse esse filho, e o Senhor não me deu. E o Senhor falou assim: filho, não é a hora, não é ainda no meu tempo. No meu tempo eu vou dar restituição na tua vida. Irmãos, não foi fácil encarar esse processo, mas eu sabia que eu estava sendo ali moldada, eu estava ali sendo preparada para receber a minha promessa. Aleluia. Glória a Deus. E aí, irmãos, o que aconteceu? Eu perdi aquela criança, foi muito sofrimento, a família sofreu junto. Mas depois de um ano, irmãos, eu engravidei de novo.
E ali era a minha promessa. E eu fiquei tão alegre com o Senhor. Eu falei assim, Senhor, dessa vez é a minha promessa. Aleluia. E foi um processo de libertação missionária Cida ali comigo, batalhando. E aí, irmãos, descobri que era uma menina. E a gestação ela foi seguindo e tudo bem, graças a Deus. Quando no meio do processo da gestação eu comecei, irmãos, a apresentar pressão alta, né? E aí eu comecei a desenvolver muitos problemas na gravidez. Eu tive uma restrição, eu tive um problema muito grave, que era a pré-eclâmpsia. E aí, irmãos, eu sabia que no meio daquele processo o Senhor estava comigo, porque havia uma promessa. E muitas das vezes, irmãos, nós temos que nos agarrar a essa promessa. Nós temos que trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. E durante todo aquele processo ali, eu cria no Senhor. Amém. Mas aí, irmãos, teve uma noite que eu passei muito mal. A minha pressão elevou demais. E eu estava com 7 meses de gestação. E aí eu fui levada ali, irmãos, para o hospital. E a médica ali observou que a minha pressão já estava muito alterada. Eu estava com princípio de eclâmpsia. E aí, irmãos, quando eles foram fazer ali a ultrassom, eles viram algo estranho, que tinha algo estranho ali. A minha filha, ela estava sofrendo, ela estava em sofrimento fetal. Ela não estava conseguindo se alimentar, a placenta não estava conseguindo passar os nutrientes para ela. E ela estava sofrendo ali na minha barriga. Ela só não morreu porque o Senhor tinha um propósito e tem um propósito na vida dela. Aleluia. E aí começou aquele reboliço todo. E aí eu falei assim, Deus está no controle de tudo, irmãos. Deus está conosco no vale. E aí, irmãos, a médica virou e falou assim, olha, nós vamos ter que tirar sua filha. Só que ela não terminou de desenvolver. Mas nós vamos ter que salvar a vida dela. Senão pode vir vocês duas e a óbito, né? E ela explicando o risco que nós estávamos correndo. E aí, irmãos, eu falei assim, pode fazer a cesárea. Minha menina tinha 7 meses, ela não tinha 1,3 kg, ela não estava ainda formada, preparada para nascer, mas o Senhor operou, né? E ali foi decretado ali a vitória, porque por mais que ela nasceu antes do tempo, eu sabia que aquele era o tempo na vida dela, porque a nossa vida, irmãos, está no controle do Senhor. Você pode ter certeza que se você serve ao Senhor, se você é fiel, nada sai do controle de Deus. E aí, irmãos, ela veio a nascer com 1,3 kg. Ela já foi, eu nem consegui vê-la, porque eles já levaram ela para o CTI. Ela já foi para o CTI e ali ela ficou alguns dias, né? Alguns dias não, ela ficou mais de 1 mês. E ali começou o meu processo de reconstrução. E eu falava assim, Deus, o Senhor vai levar minha filha. Deus, o Senhor vai levar assim como o Senhor levou o outro. E o Senhor, irmãos, dentro daquele hospital, bradou uma voz no meu ouvido e falou assim, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E aí, irmãos, com 2 dias ela deu água no pulmão. Ela teve várias intercorrências ali. Nós pensamos que ela não ia resistir, irmãos. Mas o milagre está ali. E aí ela deu água no pulmão. Ela teve que ficar entubada. Ela quase morreu. E aí, irmãos, graças a Deus ela conseguiu vencer aquele processo. Mas ela continuou internada. E aí, irmãos, ela veio a ter anemia. Ela teve